Meu amigo e irmão, o profeta Isaías teve uma visão correta de si mesmo. Observe aqui a leitura de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Desejo ler também 1 Coríntios 15, do 8 ao 11, que diz assim: depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creem. Também Hebreus 12, 16 diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. A palavra profano aparece neste texto com relação à pessoa de Esaú. E profano significa um homem secularizado. A Bíblia diz que estávamos em trevas antes de conhecermos a Jesus. Efésios 5, 8 ao 12. Jesus, a luz do mundo, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, por isso somos filhos da luz. Então, antes do encontro com Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, éramos como profanos também. Evidentemente que agora, com Cristo Jesus em nossas vidas, não podemos mais aceitar essa condição de profanos, não mais estamos em trevas. Como o apóstolo Paulo mesmo disse: mas vós, irmãos, já não estás em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 5. Vamos observar na mensagem de hoje que Isaías não se considerava um profano. E o caso dele é bem diferente. Novamente, vamos ler a sua expressão: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías está fazendo uma introspecção, via o pecado em si mesmo que precisava ser confessado para poder prosseguir sua caminhada cristã. É o que disse o salmista: Senhor, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos.
ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Salmo 24, do 3 ao 5. Interessante é que o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. E os primeiros 39 capítulos falam das coisas do seu tempo, o Velho Testamento. Tem 39 livros, enquanto os últimos 27 anunciam basicamente a salvação que Deus enviará sobre Israel. É incrível é que o Novo Testamento tem 27 livros, são coincidências extraordinárias. Alguns ensinos de Jesus surpreenderam seus contemporâneos, como as pessoas nos dias de hoje. Jesus ensinou que devíamos observar a nossa própria vida antes de avaliar a vida de outra pessoa. Disse, aliás, que cada um daria conta ao Pai de si mesmo. Disse que a vida devia ser vivida em humildade e que o outro, o nosso próximo, deveria ser a prioridade. Disse que se devia preservar prioritariamente a amizade entre os irmãos em unidade com ele. Disse ser infinitamente mais recompensador dar do que receber, porque precioso mesmo é merecimento espiritual, não material, terreno. Disse que devíamos imitá-lo como exemplo de servo, pois serviu ao Pai e aos seus semelhantes. Raramente Jesus foi servido. Vida cristã deve ser visível, prática, brilhante como uma estrela, refletindo inconfundivelmente a melhor ética comportamental possível. Cristão é aquele que se dispõe a pegar sua cruz e segue a Cristo resolutamente. O mundo está cheio de fórmulas de autoajuda, entretanto, com motivações incorretas, há até curso de autoconhecimento que não chega a lugar nenhum e que nunca chega ao conhecimento de quem interessa, que é a Deus. Observem a afirmação correta do profeta Isaías. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não usou de subterfúgio, analisou de forma correta o seu estado espiritual e de seu povo. Só poderemos ser curados se admitirmos que estamos enfermos. Só poderemos receber o perdão de nossos pecados se admitirmos o nosso estado pecaminoso. Não tem outra alternativa. Quando o profeta Isaías teve a deslumbrante visão do Deus Altíssimo assentado em seu trono, serafins em volta do mesmo proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Interessante que a palavra serafins
significa ardentes ou abrasadores como fogo. Observe o que esses serafins diziam: Santo, 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 isto é, santo no grau mais elevado, para exprimir o superlativo. Em hebraico, basta repetir 2 vezes o adjetivo, e aqui repete-se 3 vezes. Isaías viu a majestade de Deus e a reconheceu. O Senhor é rei. Ele reconheceu o senhorio de Deus, o domínio de Deus, a glória de Deus. Como posso eu ser súdito deste glorioso rei, já que sou miserável pecador? Isaías chegou a temer pela sua vida, pois estava diante de Deus. Qualquer um de nós, diante de uma visão tremenda como esta, ficaríamos neste estado também, com certeza. Isaías disse: vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não joga toda a culpa nos outros, em seus parentes, nos reis, nos seus patrícios, no seu povo. Ele divide a responsabilidade. Essa deve ser a nossa atitude também. Se quisermos que o Senhor mude as nossas vidas, devemos reconhecer o nosso pecado e esperar que Ele mude primeiro o nosso coração. Quando Isaías reconhece o seu pecado dos lábios, um serafim pega uma brasa viva do altar e toca a boca do profeta e diz que aquilo havia purificado o seu pecado. Acontece uma cura de uma doença espiritual de Isaías. Deus atinge o pecado com a sua graça. Qual é o maior impedimento na sua vida para com Deus, querido, para que Ele possa transformá-lo? Responda isso com sinceridade para você mesmo. Deus apresenta uma necessidade para Isaías. O Senhor queria contar com ele para fazer algo grande, falar por ele ao povo de Israel. O Senhor queria dar um propósito à vida de Isaías, e no meio daquela visão, Isaías se candidata. Ele não espera ser convocado. Ele diz: estou aqui, quero ir, conta comigo, Senhor. Ele consegue enxergar que Deus queria algo a mais dele. No verso 8, Deus declara: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse: quem enviarei? Quem irá por nós? É significativa, queridos, esta passagem no singular ao plural. Quem dá vocação é só Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 15, do 8 ao 11, porque eu sou menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Eis-me aqui, podeis enviar-me, Senhor. É extraordinária esta determinação do profeta, pois aquela primeira sensação de pavor foi marcante quando ele viu Deus.
aceitou de imediato o ministério que Deus lhe deu. Veja que ele não estava impondo nada ao seu Deus. Quando eu fui para o seminário, pude perceber que muitos colegas eram filhos de gente rica. Já entraram no seminário com um carro novo, com excelentes ternos, recebia mesadas altíssimas de seus pais. Entretanto, eu era casado e já tinha 2 filhos, e outros tivemos muitas dificuldades para nos mantermos. Trabalhei primeiro de comportor, que é vendedor de livro de porta em porta, até que Deus abriu a porta para eu trabalhar como auxiliar de escritório na editora Betânia, em BH. Não tivemos moleza, facilidades para mantermos nossos estudos teológicos. Muitos que entraram por cima no seminário, nos pareceu que estava ali por diversão, pois não se tornaram obreiros e pastores. Nós que pagamos um preço altíssimo, buscamos de Deus os recursos, força, coragem e determinação. O Senhor nos deu um ministério e louvamos muito a Deus por isso, como o próprio Paulo falou. A atitude de 2 pescadores que tornaram-se discípulos de Jesus, André e seu irmão Pedro, nos surpreende. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Para seguir a Jesus, primeiro você deve dar o exemplo, como Isaías, ter uma visão de sua própria finitude e pecaminosidade, e depois pagar o preço que for possível para fazer a obra de Deus, como André e Pedro. Esses deixaram até mesmo a profissão, seus pertences para seguir o Mestre. André, com o coração ardendo de tanta alegria por ter achado o Messias, seu Salvador, e por ter sido escolhido como discípulo, foi em busca de seu irmão Simão e achou e o levou também a Jesus. Depois Jesus encontrou Filipe e disse: segue-me. Este também imediatamente seguiu a Cristo sem questioná-lo em nada. Depois Filipe foi usado como instrumento para trazer Natanael à presença de Cristo. Natanael era aquele homem que vivia em Caná, aldeia próxima, e disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus, quando viu posteriormente, o elogiou, dizendo: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael não era meramente um descendente carnal de Jacó, um israelita segundo a carne, mas antes um israelita quanto ao espírito, um filho genuíno daquele novo Jacó ou Israel, mediante a fé e a oração, lutou com Deus e prevaleceu. Israelita é o mais teocrático e honroso dos títulos aplicado aos descendentes de Abraão em comemoração à gloriosa vitória de Jacó em sua oração. Israel significa ele luta com Deus. Gênesis 35, 10. Querido, Jesus revelou a sua divindade pela sua onisciência ao dizer que viu Natanael debaixo de uma figueira, meditando, contemplativo em oração secreta.
vemos que é loucura o homem tentar esconder-se de Deus. Pelo contrário, devemos ser humildes e sinceros em confessar os nossos erros, ignorâncias e pecados, como fez Isaías. Vivamos constantemente buscando e sentindo a presença do Deus onisciente em nossa vida. Sejamos como Natanael, sem dolo, sem engano, sem falsidade. Busquemos com sinceridade de coração a salvação de nossa alma. A Ele certamente devemos nos entregar e o Senhor se compadecerá de nós e mostrará o caminho a seguir, se nos revelará como se revelou a Natanael. Paulo, em 1 Coríntios, falou que veio ao mundo como um abortivo. Relata isso no verso 8. De fato, Paulo veio à luz da fé de modo anormal e violento. Foi derrubado do seu animal por Cristo, ficou cego por 3 dias. Nos primeiros dias de convertido, quase foi morto pelos judeus se os discípulos não tivessem descido à noite com cordas pelo muro da cidade. Mas depois ele falou: pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: eu recebi do Senhor o que precisamente vos transmiti, o que indica o ensino recebido através da igreja primitiva, os discípulos de Jesus com origem no Senhor. Querido, religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião vem de Deus, é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente é mister nascermos do Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da operação do Espírito Santo. Você pode ter uma visão gloriosa de Deus neste dia, neste exato momento. Basta se chegar diante de Deus como o profeta Isaías se achegou. Basta entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Oremos ao nosso Deus. Bendito e eterno Pai, a Tua palavra é imutável. Ela não está distante de nós para que a possamos procurá-la, mas ela está perto, está diante de nós. Creio que cada ouvinte da Tua palavra tem as Escrituras Sagradas, tem uma Bíblia em sua casa e o Teu Espírito Santo fala. Obrigado por Tua bendita palavra. Ela nos dá vida, ela nos dá força, graça para vencermos este mundo mal, para vencermos as hostes de Satanás. Obrigado, bom Deus, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos concedido de estudarmos a Tua bendita e maravilhosa palavra. O salmista falou que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, alcança esses lares com a Tua benevolência e graça. Abençoa essas famílias, Senhor. Repreenda o devorador aí. Que a paz de Cristo, que excede o entendimento humano,
possa estar presente nestes lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que alegria poder passar mais este momento convosco, que Deus os abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor na vida será sempre um vencedor. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não
a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre